Olá, alunos! Eu sou o professor Luiz Ricardo, professor de Práticas Agrícolas, e hoje vamos falar sobre horticultura. O que é horticultura? Vamos entender a importância da horticultura. A horticultura, ela está presente no nosso dia a dia, ela está presente na produção no campo, principalmente atrelado ao agricultor familiar. Ela tem importância nos aspectos econômicos para o produtor rural, nos aspectos sociais para os pequenos produtores e engloba vários tipos de produção. Então, conforme no slide que vai aparecendo na sua tela, a gente vai ver os tipos de horticultura que temos na nossa região, entendeu? Então, horticultura, o que é? Nada mais que a parte da agricultura que trata da produção de hortaliças, frutas e outras plantas. E ela é dividida em algumas partes, como a floricultura. A floricultura dentro da horticultura é a parte da produção de flores especificamente. A gente tem na região de Olambra, em São Paulo, um grande nicho de produção de flores, floricultura. Além da floricultura, temos a fruticultura. A fruticultura são as frutíferas, produção de manga, produção de goiaba, limão, laranja. Então, isso engloba dentro da fruticultura. Temos a jardinocultura. A jardinocultura é a produção de plantas ornamentais, produção de grama, por exemplo. Então, aquela parte que envolve a manutenção do jardim, um cuidado com o jardim. Aí, qual que é a diferença, professor, de jardinocultura para floricultura? Em floricultura eu produzo apenas flores. Em jardinocultura eu produzo todos os tipos de plantas que estão dentro de um jardim, além da manutenção do mesmo. Além de jardinocultura, temos a viveiricultura, que é a produção de mudas em viveiro, produção de plantas em viveiros. E além dessas daí temos a olericultura, que dentro da horticultura é um dos principais setores de produção. O que seria essa olericultura? Olericultura é o foco da nossa aula hoje dentro de horticultura. Olericultura é o que nós vemos mais no nosso dia a dia. Então segue no slide. Olericultura são as hortaliças que nós consumimos em casa, aquelas hortaliças que nós compramos no mercado, e ela tem suas divisões dentro do mercado. Ela é dividida em, por exemplo, folhosas. Quem são as folhosas? Folhosas é o alface, é o almeirão, é a couve. Tem as flores, por exemplo, que é o couve-flor, o couve-brócolis. Temos as hortaliças frutosas, que é a berinjela, o jiló, a abóbora, o pimentão. Tem os tubérculos, que é a batata, por exemplo. Tem as hortaliças que são raízes, cenoura, rabanete, beterraba. Tem as hortaliças que são os bulbos, a cebola, o alho, que está no nosso dia a dia, a gente consumindo para dar aquele tempero, aquele sabor na nossa comida. Os rizomas, que é o inhame. Temos as arges, que é o salsão, o aipo, o aspargo, e temos também os condimentos, que é a cebolinha, que é a salsa, que é o coentro, que é a pimenta, que agrega sabor à nossa comida, à nossa alimentação. E as olerícolas, as hortaliças principalmente, elas têm como principal característica estar presente na alimentação saudável nossa. Por isso que é de suma importância. Ela é produzida em grande parte por agricultura familiar e hoje tem uma importância muito grande na nossa alimentação saudável. E em diante, vamos ver como produzir essas hortaliças. O que eu preciso entender para produzir uma boa hortaliça? Para ter uma boa horta, para ter a minha horta na minha escola, para ter a horta na minha chácara, no meu sítio, na minha casa. Eu posso ter uma horta no meu quintal. Basta eu entender como que eu vou produzir. Eu posso também estar preparado para produzir em escala comercial. Então, são vários fatores. Então, para que eu possa produzir minhas olerícolas de forma sustentável, de forma viável, eu preciso primeiramente de um planejamento, conforme vocês veem no slide. Um bom planejamento, mas uma boa execução, eu vou ter uma atividade bem-sucedida. Eu vou ter uma atividade bem-sucedida para minha alimentação, eu vou ter uma atividade bem-sucedida para minha comercialização, eu vou conseguir agregar valor, eu vou conseguir agregar valor à minha alimentação saudável, à minha parte financeira. Então, meu planejamento é de suma importância. E o que meu planejamento envolve? O que meu planejamento vai me envolver? Meu planejamento vai envolver algumas perguntas primeiramente. Eu tenho que pensar o que eu vou plantar, quando que eu vou plantar, como que eu vou plantar, onde que eu vou plantar. Essas perguntas vai fazer com que eu tome a decisão do meu cultivo.
vai fazer com que eu tome a decisão da minha cultura, vai fazer com que eu tome a decisão do meu negócio, de como que eu vou manejar a minha atividade. Então esse planejamento que vai ser de suma importância. Eu começo com essas perguntas. E como que eu respondo essas perguntas? Com base em algumas pré-respostas que eu já tenho. Então eu vou analisar as condições da minha área. Primeiramente, eu tenho uma área para plantar? Qual que é as condições da minha área? Esse meu terreno é plano? Ele é dobrado? Entendeu? O relevo dele como que é? Eu tenho curva de nível? Entendeu? Minha área, eu vou conseguir fazer 1, 2, 3, 4 canteiros, eu consigo fazer um viveiro, eu consigo fazer 10 viveiros. Eu tenho que analisar esses fatores. Eu tenho que ver a aptidão do meu solo. O meu solo é fértil? Ele tem uma fertilidade ideal para que eu possa cultivar uma hortaliça, um alface, uma couve, uma cebolinha, entendeu? Eu vou precisar corrigir muito meu solo, entrar com uma adubação pesada no meu solo, eu vou precisar corrigir com calcário o meu solo. Será que ele é ácido? Como que eu vou saber a aptidão do meu solo? Dentro do meu planejamento, eu vou fazer a análise do solo. Eu vou fazer a análise do solo, com base nessa análise eu vou descobrir a aptidão dele. Eu vou saber o que ele precisa, o que eu preciso manejar, entendeu? Eu tenho que saber se a minha área vai ter acesso. Qual que é uma das características das hortaliças, das olerícolas? Elas possuem alta perecibilidade. Mas o que é isso, professor? Eu não sei o que é perecibilidade. Perecibilidade elas estragam com facilidade, elas se deterioram com facilidade. Então eu tenho que ter um acesso bom à minha propriedade para poder entregar ao meu consumidor essa olerícola, essa hortaliça no mesmo dia. Eu não consigo colher um alface hoje para entregar daqui 2 dias para o meu consumidor. Então eu tenho que ter um acesso, é uma das respostas que eu vou ter. Então eu tenho que pensar onde que eu vou vender. Para quem que eu vou vender, como que eu vou entregar. E isso está atrelado diretamente a outro fator que eu tenho que analisar, além da minha área, além do meu solo, além do meu acesso. Outro fator de suma importância para responder aquelas perguntinhas que eu falei ali atrás. Eu tenho que analisar minhas condições de mercado. Eu tenho um mercado para atender? Eu tenho aonde entregar essas hortaliças, essas olerícolas? Eu tenho aonde levar o meu alface? Eu tenho aonde levar o meu brócolis? Eu vou plantar couve-flor, mas aonde eu vou vender eles consomem couve-flor? Eu tenho que fazer uma análise de mercado. Ela vai me ajudar a responder aquelas perguntas. Será que meu cliente, o que meu cliente quer consumir? Meu cliente quer consumir cenoura? Quer consumir quiabo, jiló? Eu tenho que entender. E isso é analisar o mercado. Eu entendendo quem é o meu cliente, quem é o meu consumidor, eu começo a responder aquelas perguntinhas. Onde, quando, como eu devo plantar? Essas perguntas eu vou responder analisando esses fatores. Aí, a partir daí, eu entro em outro fator do meu planejamento. Eu analisei minha área, analisei o meu mercado. Eu já tenho uma ideia do que eu posso fazer. Então, eu sei que o meu consumidor, ele gosta de certos tipos de olerícolas, então eu vou passar a escolher minhas culturas. Escolhendo as minhas culturas, eu vou saber qual tipo de insumo que eu vou necessitar. O adubo, o calcário, entendeu? Eu vou ter essa visão, aí meu planejamento já começa a se adiantar. Eu já tenho a minha área delimitada, eu já tenho o meu mercado analisado, já tenho minhas culturas escolhidas, já sei quais insumos que eu preciso, que semente que eu vou precisar comprar. Eu só posso comprar semente após saber que cultura que eu vou plantar, entendeu? Então, após adquirir os insumos, eu tenho que ver se eu tenho ferramentas e equipamentos. Como que eu vou plantar? Como que eu vou colocar a minha semente no solo? Eu vou plantar de forma manual, de forma mecanizada? Como que eu vou levantar meu canteiro? Eu vou utilizar uma rótula encanteiradeira, que é mecanizada? Eu vou levantar na enxada? Eu tenho que analisar a minha ferramenta, o meu equipamento, ver se eu tenho estrutura na minha área para isso. Outro fator muito importante, eu tenho água disponível. As olerícolas, as hortaliças necessitam de água em todo o seu ciclo. Eu vou ter água, eu vou ter um sistema de irrigação para colocar na minha propriedade. É outro fator que eu analiso de suma importância. As hortaliças que eu vou cultivar, as culturas que eu escolhi, elas têm praga, têm doença que atacam elas? Dentro dos meus insumos, eu coloquei os tipos de herbicidas, inseticidas que eu vou utilizar no meu controle de pragas, de doenças, de plantas invasoras. Então, isso tudo engloba o planejamento.
Todos esses fatores englobam o planejamento. Então, analisando todos esses fatores dentro do meu planejamento, é que eu sei se eu posso produzir uma horta, como que eu vou levantar meu canteiro, que semente que eu vou utilizar, entendeu? Então, eu preciso ter uma visão geral, uma visão ampla e planejar a minha produção, entendeu? Qual cultura que eu vou escolher, quanto dessa cultura que eu vou plantar, aonde eu vou vender. Então, dentro desse planejamento, condição de mercado é uma das coisas que a gente mais vai falar, porque vai ser diretamente ligado ao que eu vou produzir. Não adianta eu produzir se eu não tenho onde vender, eu vou perder minha produção. Eu tenho que pensar muito nisso. Então, aquelas 4 perguntinhas que eu fiz anteriormente, onde, como, quando e o que plantar, vai ser respondido agora. A partir do momento que eu conseguir responder essas 4, que eu tenho todas as respostas prontas, que eu tenho toda a minha área contextualizada para isso, eu estou preparado para produzir a minha horta. Eu estou preparado para produzir as minhas olerícolas. E por hoje é isso, moçada. Espero que todos tenham entendido. Até mais, bons estudos a todos. Tchau.